Esperar o pessoal chegar. Aguardar o pessoal entrar na live. Meu Deus. Conforme o pessoal vai entrando aí, vamos dialogando, vamos conversando. Vai dando o seu quem está conosco nessa noite, conforme você for entrando aí, você vai dando um joinha. Tá me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Glória a Deus, boa noite. Quem está conosco nessa noite, 4 pessoas. Conforme vão entrando, vão dando um like. Graças a Deus. Dita seu nome aí, por favor. Me interagindo aí. Com a graça de Deus. Daqui a pouco nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Se puder, vai compartilhando. Olha, rapaz, eu conheço isso aí, hein? Gente boa. O pastor Jefferson, Deus abençoe. Vai deixando o seu nome aí, a gente está interagindo. Vai curtindo, se puder, você compartilha. Quem mais está conosco? Estou conseguindo ver. Mas, graças a Deus pela sua vida. Tinha combinado de começar às 9h30. Estou em cima da hora. Aleluia. Vai dando seu joinha aí, vai dando seu like, vai entrando conosco ao vivo. Nós vamos estar falando da palavra de Deus daqui a pouco. Quem mais está conosco essa noite? Digita seu nome, deixa seu nome aí. E é muito importante a gente estar por dentro de quem está conosco para poder estar fazendo um pedido para você que compartilhe essa live. Se você pudesse, compartilhe ela na sua linha do tempo aí, vai compartilhando para a gente estar divulgando a palavra de Deus, apresentando a palavra de Deus às pessoas que estão conosco. O Parda, Ricardo Ramalho. Alguém pode comentar alguma coisa, porque eu acho que os comentários para mim tá desativado, se eu não estiver enganado. Se alguém puder comentar alguma coisa aí. Eu sou meio um pouco lerdo para mexer com o celular, com essas coisas. Mas parece que as notificações tá desativada para mim, não sei se isso procede. Comenta aí se está ouvindo a minha voz. Se a minha voz está saindo com perfeição. Glória a Deus. Diga seu nome aí para me saber, porque eu não estou conseguindo ver o comentário. Para mim estar apresentando as pessoas. Quem mais está conosco aí? Deixa seu nome, digita seu nome aí. Não está aparecendo para mim os nomes das pessoas.
Você pode escrever alguma coisa? Escreve o seu nome para mim ver certinho. Nós já vamos entrar na palavra para não perder tempo. Eu não consigo ver certinho, não estou conseguindo ver. Ah, agora sim. Luiz Carlos Oliveira, boa noite. Agora sim. Agora eu estou mais confiante. Renata, boa noite. Amém. Deus abençoe. Eu achei que estava desativado as notificações para mim, os comentários. Então por isso que eu não estava percebendo. Mas vai compartilhando. Se puder, compartilhe que o Senhor vai estar falando ao seu coração nesta noite. Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, nós vamos estar falando da palavra de Deus. O Senhor tem algo ao seu coração nessa noite. E no final, fica comigo até o final. Fica comigo até o final aqui, que no final eu vou estar orando por você, vou estar orando pelo seu trabalho, vou estar orando pela sua família. E se alguém da sua família precisar de oração, se tiver alguém da família necessitando de oração, com alguma enfermidade, coloca o nome dele. Se não for constranger vocês, digita o nome aí, que se eu não conseguir ver agora, depois eu vou assistir o vídeo e vou pegar os nomes das pessoas que precisam de oração. Lene Martins, glória a Deus, Deus abençoe pela sua vida. Fica comigo até o final que o Senhor vai falar ao seu coração. Nós estamos tratando de um tema bastante relevante. Domingo passado eu estive falando sobre a providência de Deus em tempos de crise. Minha esposa, louvado seja pela sua vida. Eu estive domingo passado falando sobre a providência de Deus em tempos de crise. Falei domingo. Quarta-feira também eu tive a oportunidade de estar falando sobre esse tema, a providência de Deus em tempos de crise, porque nós estamos passando por crise, nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, cada um de nós tem as suas dificuldades, tem as suas demandas na vida, né? Então, eu tenho visto Cleide Maria, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Eu tenho ouvido muitas pessoas que estão preocupadas e só nos resta ouvir a palavra de Deus. Nós estamos passando por um momento muito difícil, não estamos tendo culto, né? Os cultos estão cancelados. E também eu quero deixar aqui, abrir um parênteses, dizer que eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Meu pastor aqui do setor 3 de Pirapozinho é o pastor Cleito Cabral da Cunha. E no momento nós não estamos tendo culto. Mas assim que voltarmos o culto, eu quero te convidar a fazer um convite especial para estar visitando a nossa igreja. Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Temos 8 congregações aqui na cidade. Então, quando você tiver a oportunidade, faça uma visita para Deus falar ao seu coração. Amém? As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão com medo, o que é normal na nossa vida. Mas Michele, eu acho que é minha prima, filha da tia Rosa. É a Michele, glória a Deus pela sua vida. Manda um abraço para a tia. Tem algumas primas minhas de Sergipe também que estão conosco nessa noite. É um privilégio, é uma alegria estar com vocês nessa noite aqui e perceber que vocês reconhecem o valor. Boa noite. Eu ia falar boa tarde para você, Ângelo. Boa noite, Deus abençoe. É um privilégio vocês estar tirando um tempinho para estar ouvindo a palavra de Deus. Mas eu te peço, fica comigo até o final dessa live. Deixa algumas coisas de lado agora. Um abraço para você também, para toda a sua família. Pai do Senhor, pastor Ney, pastor da nossa congregação ali. Deus abençoe.
Fique conosco até o final dessa live, que Deus tem algo maravilhoso para você. Não é eu não sou nada, estou aqui só para transmitir a palavra. Eu estive orando hoje de manhã, levantei, conversei com Deus, conversei com o Espírito Santo, para que o Senhor pudesse colocar algo no meu coração, porque para mim é um grande privilégio estar falando para pessoas tão importantes como vocês. E só o fato de vocês estar me ouvindo, isso é importante. Então eu acredito que a palavra de Deus, ela vai falar ao seu coração nesta noite. Eu tenho uma palavra para você, tenho um tema, além das crises espirituais, as crises materiais, a crise do dia a dia, eu quero compartilhar com você algo relacionado a uma batalha espiritual. Tem a crise, e junto com a crise não vem sozinha, ela vem junto com a batalha. Essa batalha espiritual, cada um de nós tem ela no seu particular, no individual. Então eu acredito que o Senhor tem algo para você nessa noite. Conforme você vai entrando na live, vai deixando o seu nome, vai curtindo, vai compartilhando, para que esse vídeo, que essa live, no momento agora e futuramente, ela possa abençoar mais pessoas. Por conta que a palavra de Deus, ela vai produzir frutos para a minha vida e para a sua vida. Amém? Deus abençoe. A Bíblia já está aberta, a palavra de Deus já está aberta, e eu vou compartilhar um texto, uma passagem, que se encontra no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Mariedson, ó. Te amo em Cristo Jesus, hein? Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Parece que meu primo Vanderlei também entrou aí. Deus abençoe a sua vida. Fica conosco. Palavra de Deus, segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Eu vou ler a partir do verso 3 até o verso 9. É o suficiente para nós estar falando da palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, verso 3 ao 9, diz assim a palavra de Deus: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros, ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, foram e esconderam,
Então voltaram e entraram outra vez na tenda dali e tomaram outras coisas e esconderam. Verso 9. E disseram assim, uns para com os outros: não fazemos bem neste dia, se esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá, porque hoje é dia de boas novas. Vamos e anunciemos ao Rei. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Palavra poderosa, forte. Temos aqui um relato histórico de duas nações, de um profeta e de 4 leprosos. A nação de Israel, a nação da Síria, em confronto. A história me faz entender, que está na Bíblia Sagrada, ela está registrada e me faz entender que Israel, o povo escolhido de Deus, nação essa que, como eu disse, aos cuidados de Deus, detentor, possuidor da lei de Deus, estava passando por uma crise que, se eu fosse descrever com as minhas palavras, eu não conseguiria. Um momento muito mau que Israel estava passando, muito difícil. Israel estava passando uma crise a qual a fome, aleluia, a fome estava tomando de conta do povo de Israel. Deus estabelece um conjunto de leis para Israel, aleluia. E nesse conjunto de leis, Deus apresenta a bênção e a maldição. Você e eu queremos entender o que é prosperidade à luz da Bíblia? Eu vou sintetizar o que é prosperidade à luz da Bíblia. Prosperidade à luz da Bíblia é obediência às leis de Deus. Isso é prosperidade à luz da Bíblia. Obediência às leis de Deus. O fato de nós obedecermos os princípios, de nós obedecermos aquilo que Deus colocou para nós, faz com que a gente prosperamos. Prosperamos não só em uma área da nossa vida. Quando se fala em prosperidade, a pessoa já pensa logo que é só dinheiro, e não é. Dinheiro é o nível mais baixo de prosperidade. Tem saúde, tem comunhão com Deus e principalmente tem Deus. Então, prosperidade à luz da Bíblia é simplesmente obediência às leis de Deus. Automaticamente, quando você desobedece ou quando você abandona Deus, quando você coloca Deus de lado ou joga Deus para trás, fala assim: Jesus, fica de lado aí, fica no canto, eu vou seguir o meu caminho, automaticamente, como aconteceu com Israel, a maldição acompanhou Israel. A Bíblia diz que a bênção e a maldição estava colocada para Israel. Só que mesmo assim Israel escolhera seguir os seus próprios caminhos. Mas o Deus que te colocou na frente desse celular nesta noite te diz o seguinte: fica no caminho das minhas leis, fica no caminho dos meus princípios, faça aquilo que eu te peço e nós vamos seguir em frente, nós vamos prosperar, nós vamos ter uma vida cheia de Deus, nós vamos ter uma vida plena.
Se eu e você voltar para trás um pouquinho do texto que nós lemos, que está em 2 Reis, capítulo 7, se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 6, verso 24, a Bíblia vai dizer que sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, esse rei da Síria, subiu e ajuntou o seu exército contra Israel, contra Samaria, cercou Israel. A Bíblia diz que o inimigo, ele sitiou a nação de Israel, cercou. Antigamente, nesse tempo, as estratégias de guerra, aquilo que o inimigo usava nesse tempo aqui, nesses tempos, uma das estratégias de guerra era sitiar. Fica comigo, não sai daí não, fica aí que Deus tem algo no seu coração. Era sitiar, era cercar a nação. O inimigo, quando percebia que o seu rival, que o seu oponente, ele tinha o princípio de fraqueza, ele cercava, sitiava. Para quê? Para poder matar de fome e sede. Então o inimigo, Ben-Hadad, o inimigo de Israel, rei da Síria, ele diz assim, vamos cercar Israel, vamos sitiar. E vamos deixar que a fome pega Israel. Então segura que lá vai a primeira da noite. Eu quero te dizer nessa noite, começar te dizendo que o diabo, nosso adversário, como você conhece ele, com um chifrinho na mão, todo vermelhinho com um chifrinho assim, com um garfinho na mão, isso aí é mitologia grega, tá? O diabo, ele é um ser espiritual, é um ser que não dorme, é um ser que não come, que não se alimenta, é um ser que tem todo o tempo para estudar você, me estudar, estudar a nossa família, saber como que nós estamos agindo, como nós estamos pensando, aquilo que estamos falando. O diabo, ele é um ser estrategista. Aleluia. Muitas vezes o diabo quer cercar a minha vida e a sua vida. Aleluia. O diabo, ele tenta montar uma estratégia para sitiar a tua família. Ben-Hadad percebeu que cercando Israel, Israel ia morrer de fome. E o diabo sabe que se ele pressionar você dentro de um quarto, tirar você da sociedade, ele sabe que a tendência a uma depressão é maior. Se ele cercar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, apertá-lo, ele sabe que ele pode conquistar. Mas Jesus manda te dizer, a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele, fugirá de vós. Aleluia. O diabo, ele tem a característica, ele é sagaz, ele tem uma sagacidade. Não adianta que você pensa que você vai pisar na cabeça do inimigo sem Deus, que não vai conseguir. Ele tem uma estratégia. Talvez o inimigo tenha tentado matar você de fome, de sede, tenha deixado você jogado nesse canto, tenha falado assim, fica sozinho, não conversa com ninguém não entra em contato com ninguém não. Você não precisa da pessoa, você não precisa de pai, você não precisa de mãe, você não precisa de tio, você não precisa de ajuda de ninguém. Você precisa apenas de você. Ei, ouça com atenção. Isso não é de Deus não. A Bíblia diz em Provérbios 18:1 que insurge-se aquele que se isola, se priva da verdadeira sabedoria. Deus manda te dizer nessa noite, levanta-te e anda, porque o inimigo está furioso com a sua vida. Aleluia, o diabo está de olho em você e Deus está mandando um recadinho para você, vigia, que ele está perto, tentando te matar de fome, tentando te matar de sede. Que o diabo tem as suas estratégias. Aleluia.
A Bíblia diz que houve uma grande fome em Samaria. Uma fome tão grande que estava vendendo uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. E estava vendendo a quarta parte de um cabo de esterco de pomba. A fome que o inimigo provocou na nação de Israel, ela foi tão grande, a crise foi tão grande, foi tão aguda, que Israel estava comendo cabeça de jumento. Israel estava comendo esterco de pomba. Olha a situação. Olha a situação que chega à nação de Israel. Por conta da cerca do inimigo. Por conta que o inimigo sitiou. Que o inimigo cercou. Ao passo de a nação está comendo. Pagando caro. Numa cabeça de jumento. Algo que era extremamente proibido por Deus. Comendo esterco de pomba. Ei, você que me ouve nesta noite. Existe a crise? Existe. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil para mim, tá difícil para mim, tá difícil para você, tá difícil para nós. Tá difícil. Tá difícil para nossa nação, tá difícil. Mas eu quero te dizer nesta noite, seja grato àquilo que está na sua mesa. Aquilo que Deus providenciou para você essa semana, esse mês, durante esse momento difícil, seja grato. Porque eu tenho certeza que uma situação dessa ninguém ainda passou. De estar comendo esterco de pombo, de estar comendo cabeça de jumento. Aleluia. Nós temos que ser gratos por aquilo que Deus prepara para nós, para aquilo que Deus coloque na nossa mesa. Nós temos que ser gratos, nós temos que levantar de manhã e agradecer a Deus, porque ainda Deus está mandando a providência, Deus está colocando na nossa mesa o nosso pão de cada dia. Israel já não estava com esse privilégio. A Bíblia diz que o rei de Israel começou a passear no seu castelo, vendo aquela situação difícil. E dizia, quando ele passeava, uma mulher falou assim para ele assim: rei, me acode. Uma mulher que estava nessa crise, ela disse: rei, me acode, me socorre. Eu tenho uma causa, rei. Eu tenho uma causa que você precisa entender. O rei olha para a mulher e fala assim: se o Senhor não te acode, se Deus não está olhando para você, quem sou eu? Aleluia. Se o Deus do céu não está olhando para você, diz o rei, quem sou eu para te acudir? Quem sou eu para suprir a sua necessidade se Deus não está te olhando? Ei, eu aprendo aqui uma coisa. Os governantes não são tudo não. Os governantes muitas vezes não estão certos não. Muitas vezes quem governa, quem está na frente de um país, de uma nação, não é detentor de todo o poder. Muitas vezes o rei, o governador, o presidente, ele não tem o poder de suprir, de te salvar, de mudar a história da sua vida. Então eu e você temos que mudar o foco. Parar de ficar olhando para presidente, parar de ficar olhando para governador, parar de ficar olhando para vereador, parar de ficar olhando para prefeito, que esse povo tem legalidade de Deus, mas muitas vezes ele não sabe nem o que está acontecendo. Aleluia. Eu estou pregando Bíblia. A Bíblia diz que o rei, e como eu entendo pouco a Bíblia, talvez seja Jorão, o rei olha para a mulher e fala assim: rapaz, se eu não consigo te acudir, se Deus não consegue te acudir, quem sou eu? Ei, a minha vitória e a sua vitória, só tem um que pode dar, é Deus. Aleluia. A fase difícil só tem um que pode mudar, é Deus. Essa questão sua, essa causa sua, quem tem que mudar, quem pode mudar é Deus. Essa situação não é para o governante.
Essa situação é Deus. É Ele que pode virar o cativeiro do teu filho. É Ele que pode virar o cativeiro da sua família. É Ele que pode virar o cativeiro. É Ele que pode virar a situação da sua saúde. Da saúde desse ente querido seu que está internado neste momento. Que o Senhor venha colocar a mão na saúde, na vida dele, na saúde dele. Talvez o governante não tenha o que oferecer para mim e oferecer para você, mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. O rei diz assim: mulher, eu não consigo fazer nada, mas fala para mim, o que tens? Qual é o seu problema? A mulher fala assim: rei, o meu problema é o seguinte, tem uma mulher aqui do meu lado que ela combinou comigo o seguinte, olha só, preste atenção. Ela disse assim para mim, verso 29, vamos cozinhar, vamos comer o seu filho hoje, o meu filho hoje, e amanhã nós comeremos o seu. Olha a questão da mulher. A fome é tanta, a crise é tanta, a dificuldade é tanta que vamos combinar assim. Vamos comer o meu filho hoje, amanhã nós comemos o seu filho. É um canibalismo. É terrível, é forte, mas está na Bíblia. O que eu aprendo com esse versículo, com essa passagem? Que a cegueira, aliás, que a necessidade, ela faz com que as pessoas ficam cegas. A mulher não estava nem preocupada mais com o que o rei estava falando. Ela queria justiça. Ela queria justiça para saber se ela ia poder comer o filho da colega dela, da amiga dela, de tanto que a crise era difícil. Aleluia. Querido, no livro de Levíticos, capítulo de número 26, Deus deixa claro para Israel: o dia que vocês se desviar, a espada vai andar atrás de vocês, a justiça vai andar atrás de vocês, a maldição vai atrás de vocês, porque vocês estão sendo desobedientes. Então o que eu aprendo? Eu aprendo que muitas vezes, quando nós entramos numa situação difícil, quando nós entramos numa situação que não se pode nem imaginar, significa que se nós rastrearmos, se nós voltarmos ao início, nós vamos entender que nós estamos fazendo algo de errado relacionado com Deus. Porque o homem peca, não peca contra o seu semelhante, simplesmente ele peca contra Deus. Essa situação aqui era uma permissão de Deus. Era uma situação difícil, era uma situação terrível, mas era uma situação que Deus permitiu para que o povo aprendesse a não se desviar, a não largar o Senhor, a não colocar o Senhor de canto. A mulher queria justiça. O rei se desesperou. O rei, diz a Bíblia, que rasgou as suas vestes. Quando um rei rasga as suas vestes, é sinal de protesto, é sinal que tudo está indo mal. E ele disse assim: a mim me faça Deus de outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, o profeta, estiver sobre ele amanhã. O rei ficou nervoso e foi fazer guerra, foi caçar confusão, foi tirar satisfação com um profeta de Deus. E no Antigo Testamento, quem era um profeta? O profeta era um porta-voz de Deus. A Bíblia define um profeta como um porta-voz de Deus, aquele que é detentor da palavra de Deus, é aquele que fala a palavra de Deus, é aquele que comunica a palavra de Deus. Neste momento eu estou sendo um profeta na sua vida, porque eu estou comunicando a palavra de Deus. Eliseu, filho de Safate, era esse profeta do tempo desse rei. Era ele que comunicava, era ele que avisou
que existia guerras, era ele que deu livramento para outros reis. Era ele que colocava a situação em dia pela palavra do Senhor. E por que o rei se irou contra ele? Porque é sempre assim. Quando você está profetizando, quando você está falando a palavra de Deus, ninguém dá ouvido para você. Você vai estar falando a palavra de Deus, você vai estar abençoando pessoas, você vai estar falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus muda a história. Ninguém vai estar ouvindo você. Mas quando a situação aperta, quando a situação chega a ficar extrema, a ficar difícil, você pode ter certeza que você, profeta de Deus, vai ser o primeiro a ser questionado. Vai ser o primeiro a qual vão dizer assim: vamos arrancar a cabeça daquela profetisa ali. Vamos arrancar a cabeça daquele profeta. Porque ele não está falando coisa, falando que Deus salva, que Deus muda, que Deus liberta. E agora com essa situação, como é que vai fazer? Aleluia. É assim na minha vida, é assim na sua vida. O rei falou assim: eu vou arrancar a cabeça de Eliseu. Esse cara anda falando por aí que vai acontecer coisa boa, ele anda mudando a história, ele anda profetizando coisas boas, e agora, com essa situação? E a Bíblia diz que o rei manda um mensageiro a Eliseu. E a Bíblia vai dizer também que Eliseu estava com os anciãos da cidade. Os líderes, os mais velhos estavam com Eliseu. Por quê? Porque estando com Eliseu, eles iam ouvir a palavra. Estando com Eliseu, eles iam ouvir a verdade de Deus. Estando com Eliseu, eles sabiam que eles iam ter uma direção baseada na palavra de Deus. Deixaram de ouvir o rei para ouvir o profeta. Ei, quando uma nação entra em crise, muitas pessoas vão deixar de ouvir o rei para ouvir o profeta. Vão deixar de ouvir o que se vê hoje nas mídias sociais, nos telejornais, a mentira de muitas vezes desses governantes, e vão passar a ouvir quem está falando a palavra de Deus. O rei falou assim: eu vou mandar um mensageiro para Eliseu para arrancar a cabeça dele. E a Bíblia diz no verso de número 32 que o mensageiro foi para arrancar a cabeça de Eliseu. Só que o profeta, aquele que fala em nome de Deus, sempre é assim com Deus. Então eu quero te dizer, se você anda falando de pastor, se você anda falando de profeta, se você anda falando que esses milagres que acontecem, isso aí é mentira, isso aí é do demônio, essas coisas não é bem assim, toma cuidado. Toma cuidado ao você falar de uma pessoa que está no caminho de Deus. Isso é perigoso. Porque Deus, ele diz assim na sua palavra: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Principalmente aquilo que ele falar de mal contra um ungido dele, contra uma pessoa que está no caminho dele. Isso serve para mim e para você. Cuidado ao falar de quem está falando a palavra de Deus. Eu e você seremos imparcial se nós fazemos julgamento ouvindo só um lado. Nós temos que ouvir os dois lados para fazer o julgamento. E o rei falou assim para o mensageiro: vai lá e arranca a cabeça desse cara. Porque esse cara estava falando até agora há pouco aí, ó, isso e aquilo, que as coisas iam dar certo, que as coisas iam acontecer. Aleluia. Então você vai lá e arranca a cabeça porque não está acontecendo nada. A Bíblia diz que o mensageiro desceu. Quando o mensageiro desceu, o Espírito Santo falou assim ao coração de Eliseu: vem gente para arrancar sua cabeça. Eliseu fala para os anciãos: viste como filho do homicida, que é esse rei, mandou-me tirar a cabeça? Mandou fazer um mal contra mim? Ei, quem tem intimidade com Deus, o Senhor vai avisar antes do tempo. Se alguma coisa vai acontecer na sua vida, se alguma coisa está prestes a acontecer na sua vida, você pode ter certeza que Deus vai dar uma direção para você. Deus não vai deixar você confundido, não vai deixar você a ver navios. O Senhor, Ele não te perdeu de vista. Ele sabe a situação que você está passando. Ele sabe alguma coisa, Ele vai dizer. Ele vai enviar alguém, Ele vai te dar uma providência, Ele vai falar algo
que você vai entender, aleluia, porque você é profeta de Deus, porque você fala em nome de Deus, porque você está nos caminhos de Deus. Assim como Eliseu falou assim, ó, tá descendo, e eu sei que ele está descendo, e tem uma, não vou receber ele, fecha a porta na cara dele. Aleluia. O que eu aprendo aqui? A Bíblia diz que quando o mensageiro chegou, a porta foi fechada na cara dele. Ei, deixa eu te dizer nessa noite, você e eu não somos obrigados a ficar escutando notícia ruim. Eu e você não somos obrigados a ficar ouvindo qualquer coisa, a ouvir pessoas pessimistas, pessoa que não tem nada a oferecer à minha vida, à sua vida. Não somos obrigados. Nós não somos obrigados a ficar engolindo, recebendo notícia ruim, que você é isso, que você é aquilo, que você é mentiroso, que você não vale nada, que a sua família não vale nada, que o seu pai não vale nada, que até ontem você falou que ia fazer isso, ia fazer aquilo e não fez. Você não é obrigado a ouvir isso. Deus manda te dizer, não é todo mundo. Tem pessoa que você tem que fazer igual Eliseu. Bata a porta na cara. Bater a porta na cara, que eu estou dizendo agora, é uma linguagem simbólica, aleluia. Para a pessoa entender que não é aquilo que ela quer falar, na hora que ela quer falar, é só ela que está certa, é só ela que sabe, não. Tem a hora e tem o momento para você conversar com quem é de Deus. Para conversar com quem é de Deus não é assim, de qualquer jeito. Eliseu falou assim, eu não vou nem receber. Bate a porta na cara dele e empurra ele para fora com porta e tudo. Deixa eu dizer para você. Eu não estou dizendo para você ser mal educado, não. Não é isso. Eu estou aplicando o princípio da palavra na sua vida. Você não é obrigado a ouvir qualquer coisa. Você não é obrigado a ter amizade com qualquer um. Você não é obrigado a levar para dentro da sua casa qualquer um. Não é assim. Você foi chamado para fazer a diferença. Eu e você fomos chamados para fazer a diferença. E quando você e eu estiver fazendo a diferença, você pode ter certeza que não vai ser um, não vai ser dois que vai levantar contra você. Tem mais pessoas que vai levantar contra você. Para elogiar, talvez, não sei. Mas para criticar, você pode ter certeza que vai ter um monte querendo arrancar a tua cabeça. Para criticar tem um monte. Só que você está assim com Deus. Você tem orado, você tem buscado ao Senhor, e o Senhor vai te dar uma direção. O Senhor vai te dar uma estratégia. E a Bíblia diz que o rei ficou nervoso e disse assim: eis que este mal vem do Senhor. Que mais eu posso esperar do Senhor? O rei disse assim: este mal vem do Senhor. O que eu vou esperar de Deus? O que eu vou esperar de Deus se essa crise está aqui na terra? Se as pessoas estão comendo os próprios filhos, estão comendo cabeça de jumento, estão comendo esterco de pombo, eu vou esperar o que de Deus? Aleluia. Sabe por quê? Muitas vezes o homem natural não entende. O homem natural está com a cabeça nessa terra só. Ele não sabe que um dia isso aqui se reserva para o fogo, que vai haver novos céus e nova terra, que vai haver uma vida eterna. Ele não entende isso, ele acha que as coisas é aqui. E se está acontecendo uma coisa difícil agora, não é para matar, é para disciplinar. Tem muitas pessoas que precisam ser disciplinadas. O povo só busca a Deus quando a água está batendo no pescoço. Isso é verdade, você sabe muito bem disso e eu também sei. Quando as coisas ficam difíceis, aí é hora de buscar a Deus. Ou quando fica difícil, ou quando a necessidade é grande. Muitas vezes as pessoas reclamam: cadê Deus? Onde está Deus? Com essa situação aí, com essa pandemia, existe Deus? Aonde que existe Deus com uma pandemia dessa? Eu vou viver segundo os meus caminhos. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço da minha vida o que eu quero. Aleluia. Muitas pessoas dizem isso. Como esse rei disse, que nada, rapaz, se esse mal vem do Senhor, eu vou esperar o que de Deus?
com a terra desse jeito. Esse rei falou isso, rei de Israel, do povo de Deus, da própria nação de Israel, aquele que tinha lei, que sabia a lei. Ele tinha que saber a lei. Cuidado. Nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos. Porque Deus, Ele é justo, Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe muito bem o que está acontecendo no nosso país, nesse mundo. Ele sabe muito bem, na nossa cidade. Ele sabe. E tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Tudo é uma fase. Tudo passa. Temos que saber esperar que vai passar. Esse momento difícil, essa crise vai passar. Quando o rei murmura, a Bíblia diz no verso de número 1 do segundo livro dos Reis, capítulo 7, então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Ei, tá vendo aquele profeta? Aquele homem de Deus, aquele que é detentor da palavra de Deus, ele abriu a boca e vai dizer o seguinte: ó rei, e quem me ouve? Diz a Bíblia Sagrada que ele diz assim: tá tendo crise? Tá tendo crise? O pessoal tá comendo esterco de pombo? O pessoal tá comendo cabeça de jumento? O pessoal tá passando necessidade? Tá difícil? E a Bíblia diz que ele abre a boca e diz assim: ouve a palavra do Senhor. Amanhã, a quase esta hora, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta dessa cidade. Eliseu diz assim: ei, tá difícil, tem crise, tem canibalismo, a coisa tá feia, mas eu tenho a palavra de Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu conheço o meu Deus, eu sei quem que é o Deus da provisão, eu sei quem que é o Deus que pode mudar o cativeiro, que pode mudar a história. Então escuta que é quente. Amanhã, dentro de 24 horas, eu estou conjecturando, dentro de 24 horas, amanhã a essa hora, vai ter comida em Israel, vai ter provisão em Israel. E ele libera a profecia. Aquele que fala em nome de Deus tem a certeza daquilo que vai acontecer. Profecia, ela tem um tempo para se cumprir, tá? Então se você vê alguém na televisão ou no celular falando: eu vejo, eu estou vendo uma chave, eu estou vendo um anjo descer aqui, eu estou vendo isso, cuidado, porque o profeta de Deus tem que falar assim: tal e tal vai acontecer, em tanto tempo vai acontecer. Se ela não se cumprir, esse homem não falou em nome de Deus. Agora vamos para Eliseu. Eliseu diz assim: amanhã, viu? Dentro de 24 horas vai ter comida nessa cidade, vai ter comida aqui dentro, porque Deus que vai proporcionar. Aleluia. Ele lançou uma profecia, ele disse o que ia acontecer. E aí eu fico imaginando, porque quando você fala uma coisa, quando você profetiza alguma coisa que está contra os acontecimentos, porque profetizar a favor das coisas acontecendo é fácil. Eu quero ver profetizar contra o que está acontecendo. Eu quero ver tudo indo mal e você falar assim: não, isso aí é só uma fase, isso aí vai passar, o momento é difícil agora, não vai mudar, Deus tem algo melhor para nós. É difícil falar assim. Quando tudo está indo bem é fácil você dizer, quando tudo está indo bem é fácil eu e você falar, mas quando tudo é difícil, é só pelo Espírito Santo que você diz assim: eu estou passando por um momento difícil, mas Deus vai me ajudar e essa situação vai mudar. Aleluia. A Bíblia diz que Eliseu falou assim: a história vai mudar. Amanhã, a esse tempo, vai ter comida. Quando Eliseu disse isso, e aqui eu quero abrir um parênteses, quando Eliseu disse isso, o capitão do rei,
O que era 5 reis, ó? Disse assim no verso de número 2. Porém, o capitão em cujo rei encostava, ou seja, que era o seu aliado, respondeu ao homem de Deus: eis que ainda se o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia acontecer isso? Eis se o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia acontecer isso? O cara estava duvidando do que o profeta estava falando. Ele estava duvidando, ele estava falando assim, ó: será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer? Ei, quando você fala alguma coisa que vai acontecer na sua vida, quando você profetiza algo que vai acontecer na sua vida, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai aparecer um pessimista para dizer assim: haha, eu não acredito nisso. Ah, eu duvido. Eu preciso ver. Eu preciso ver para me acreditar. O cara, ele fez Deus como fosse um engenheiro. Ele falou assim: Deus, só se Deus fazer uma janela no céu, só se Deus abrir uma comporta no céu, nem se Deus fazer uma janela no céu, essa providência não vem, porque ele duvidou da palavra de Deus, ele duvidou da palavra do Eterno. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: se alguém está duvidando daquilo que você está falando, fica tranquilo, é só uma questão de tempo. É uma questão de tempo e tudo vai vir às claras. Porque aquele que duvida não acredita em você. Aquele que duvida, ele não acredita que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai mudar a sua família, que Deus vai mudar o seu cativeiro. Porque ele é incrédulo. Porque ele não acredita. Porque ele nunca acreditou em você. Ele nunca acreditou no que você fala. É por isso que ele duvidou, como esse capitão duvidou. O capitão falou assim: duvido, eu acredito, nem que Deus fazer uma janela no céu, isso não acontece. Aí a Bíblia diz que Eliseu diz assim: eis que você verá. Eis que você, que duvidou, você vai ver. Você verá com os teus próprios olhos. Porém, você não vai comer. Você vai ver com os seus próprios olhos, mas você não vai comer. Deus manda te dizer o seguinte: quem duvidou de você, quem duvidou, não acreditou em você. Quem não acreditou quando você falou, não vai participar da sua vitória. Quem duvida não participa da história. O alimento, o banquete, ele é uma aliança. Quando a gente vai comemorar alguma coisa, a gente costuma fazer uma festa, costuma comemorar um aniversário, costuma comemorar um casamento. Tá entendendo? Então quando você falava assim, ó, eu vou conquistar a minha casa, eu tenho fé em Deus, eu acredito que Deus ainda vai dar a minha casa própria. Eu acredito que Deus vai me tirar dessa situação difícil e eu vou ter o meu veículo. Eu vou ter o meu carro. Eu tenho fé em Deus, eu acredito. E muitas vezes as pessoas olham para você e falam assim: eu duvido, eu não acredito. Você não vai conseguir. Mas essas pessoas não vão participar da sua vitória. Esse camarada, Eliseu diz assim, ó: você vai ver com os teus olhos, só que você não vai provar. Você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer. Você não vai participar. Ei, as pessoas vão ver a tua vitória. As pessoas vão ver a tua mudança, mas elas não vão participar. Aleluia. Quem me ouve, dá um like, compartilha, comente. Deus está mandando te dizer o seguinte:
Muitos vão ver a sua vitória, mas não vão participar. Vão ficar olhando de longe, falar assim, realmente ele conseguiu, ela conseguiu, realmente aquela família mudou, realmente aquele homem não é mais o mesmo. Realmente aquilo que ele disse aconteceu e é verdade, porque você é uma pessoa de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você não está aqui nessa terra por acaso. Profetize, fale coisas boas, acredite que Jesus pode mudar essa história. Não dê ouvido para murmuradores, não dê ouvido para quem não tem nada a oferecer, porque as pessoas estão junto com você, estão do seu lado e estão dizendo assim, eu duvido esse homem, essa mulher sair do buraco, eu duvido essa pessoa sair desse abismo, e Deus está dizendo assim, vai ver, vai contemplar com os olhos, mas porém não vai participar, porque ele é minha profetiza, ele é meu profeta, ele é a pessoa que eu coloquei na terra, aleluia. Vão ver com os olhos, mas não vão participar, não vão comer, não vão sentar na mesa com você porque não é digno. Murmurador não tem vez na mesa. Murmurador, falador da vida dos outros, não tem vez. Deus tem bênção para quem é obediente. Deus tem bênção, tem vitória para quem está no caminho de Deus, no caminho dele. Quem não quebra a regra, quem não quebra princípio. Aleluia. Murmurador só quer saber. É igual Tomé. Tomé falou assim, ressuscitou? Tomé disse, ressuscitou? Ressuscitou? Eu quero ver aqui, quero ver as marcas. Quero ver as marcas. Então quando eu ver as marcas, o furo da lança aqui, as marcas dos cravos, aí eu vou acreditar. Por quê? Porque é igual esse capitão. Precisa ver. Aí Jesus entra e fala assim, Tomé, vem aqui. Você vai ver, vai ter um porém. Você vai tocar. Coloca a sua mão aqui para você ver se não é verdade. Aleluia. Ei, Deus vai falar assim, coloca a chave na mão dele. Não acreditou? Não, coloca a chave da casa na mão dele, dela. Não estava murmurando de você, não estava falando? Coloca a chave na mão dela. Está aqui, a prova. Vai ver, mas não vai participar. Aleluia. Porque Deus é assim. Deus cumpre o que Ele fala. Eliseu disse, amanhã nessa hora vai ter comida. E pode ter murmurador, pode ter falador, pode ter quem acredita ou quem não acredita. Amanhã essa hora vai ter comida. E aí Deus começou a construir a história. E agora eu vou começar a pregar para você. Estava só introduzindo, vou começar a pregar agora para você. A Bíblia diz que 4 homens leprosos. 4 homens leprosos. E eu procurei entender, perguntar ao Espírito Santo, mas por que esses homens leprosos? E parece que Deus vai usar o rei para tirar o povo da crise, e o rei não dá conta, porque o rei está preocupado em arrancar a cabeça de profeta. Deus vai buscar as pessoas, mas as pessoas estão preocupadas com a crise. Muitas vezes é assim na minha vida e na sua vida. Deus quer fazer algo comigo, quer fazer algo com você, mas nós estamos muito preocupados. O rei estava preocupado em arrancar a cabeça de Eliseu. As mulheres estavam preocupadas em saber qual filho delas ia comer primeiro. E Deus falou assim, o profeta profetizou, segundo a minha palavra. Então eu preciso fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que Deus usa 4 leprosos. O leproso no tempo bíblico era aqueles que ficavam fora da cidade. Eles tinham que ficar fora da cidade porque eles estavam com lepra. E Deus, naquele tempo, como não tinha clínica, como não tinha hospital, como é hoje, Deus tratava com um princípio de prevenção. Então fala assim, quando tiver leproso, fica fora da cidade. Deixa lá por 7 dias. Então ele estava fora. E Deus diz assim, eu vou usar esses leprosos. Porque Deus é assim. Você pensa que Deus vai usar fulano, ciclano, vai usar o governador, vai usar o presidente da república, Deus vai usar o jogador de futebol famoso, e Deus está preocupado em usar leproso. Deus está preocupado em usar alguém
que não está no meio da sociedade. Então quando você vê alguém caído na sarjeta, e amanhã depois você vê ele lá, ó, sentadinho, limpinho, bonitinho, falando de Deus, não julga não, porque Deus é assim. Deus tira lá do arraial da lepra, dá um banho de sangue e coloca no meio da sociedade. E tem base bíblica que eu estou falando, que é Ele que coloca perante os reis. Tá entendendo? Quem faz é Ele. Entendeu? Quem tira das drogas é Ele. Quem transfere do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor é Ele. E Deus diz assim: eu vou usar os leprosos. Não tem ninguém para me usar, eu vou usar isso aqui. E é assim, usando esses leprosos que estão fora da cidade, eu vou mostrar que a glória é para mim. E a Bíblia diz que os leprosos disseram assim: se dissermos, entremos na cidade, há fome, e pode ser que nós vamos morrer se nós ficarmos aqui. E se nós formos agora para o arraial do inimigo, se nós formos lá no arraial do inimigo, pode ser que eles nos poupe e nos deixe viver. Só que se eles nos matar, nós vamos morrer do mesmo jeito. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Só que se nós formos lá, pode ser que eles poupem a nossa vida. Se eles nos matar, tudo bem, nós vamos morrer mesmo, nós estamos morrendo aqui de fome. Os leprosos disseram isso. Os leprosos me fazem entender o seguinte, que no meio da crise, não basta você ficar só recuado. Não, eu vou ficar dentro de casa, eu vou ficar trancado. Tem que ficar mesmo por causa da pandemia. É perigoso. Mas existe uma área na minha vida e na sua vida que nós temos que tomar uma atitude. Aleluia. Existe uma área na minha vida e na sua vida que nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que sair desse arraial, desse lugar apertado, desse lugar que está fora e tentar alguma coisa, como eles disseram. Eles disseram assim: vamos tentar. Quem sabe nós chega lá e as coisas dão certo. Se eles nos matar, nós vamos morrer desse jeito. Mas vamos tentar. Nem que seja a última vez. Deus está falando com você nesta noite. Deus manda te dizer o seguinte, o Espírito Santo está pulsando aqui no meu coração. Está mandando te dizer o seguinte: tente. Tente mais uma vez. Tente, nem que for a última vez, mas tente. Tente, que daqui a pouco eu vou te dar a revelação. Eu vou falar o que Deus me revelou, mas tente. Busque mais uma vez, procure mais uma vez. Vai atrás dessa pessoa, se reconcilie com ela. Vai tentar salvar o seu casamento, vai tentar salvar a sua empresa. Tente mais uma vez. Porque na condição que você está não vai mudar nada, você já está nessa condição. Como a gente diz, a gente já está com um não. Vamos tentar o sim. Aleluia. E a Bíblia diz que eles falaram assim: então vamos sair, vamos lá. Vamos, porque nós podemos ter uma chance. E o verso de número 5 diz assim: e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. A Bíblia diz que eles levantaram na boquinha da noite. Não fala para ninguém não. Vamos sair quietinho. Porque se esse desejo veio no nosso coração, isso não é à toa. Vamos sair quietinho, vamos sair na boquinha da noite, no crepúsculo, sem ninguém ficar sabendo. Está entendendo? Você está entendendo o que eu estou pregando? Deus está mandando te dizer o seguinte, ó, boquinha fechada. Você vai tomar uma atitude, você vai fazer uma mudança na sua vida, você vai mudar algo na sua vida. Aleluia. Não precisa tocar trombeta como os hipócritas fazem. Não precisa ir lá para o Facebook e falar assim, ó, a partir de hoje eu estou mudando aqui, eu estou mudando ali, a partir de hoje eu vou comprar isso, a partir de hoje eu vou comprar aquilo. Ei, no crepúsculo, aleluia, na boquinha da noite, deixa que Deus falou ao seu coração, você sai devagarzinho e vai, tranquilo. Fecha a boca, fica tranquilo. Se Deus te deu a ideia, se Deus te deu uma estratégia, segura.
Vai comentar? Comenta, diálogo como eles dialogou uns com os outros, com quem está no seu círculo íntimo. Jesus tinha o seu círculo íntimo, conversava e atendia todo mundo. Jesus fazia isso. Mas tinha Pedro, Tiago e João à parte. João era aquele, a Bíblia diz que, então tem gente que precisa ouvir o que você vai fazer. Agora tem gente que de maneira nenhuma tem que ouvir o que você vai dizer. Toma essa atitude. Eu vou tomar minhas atitudes também nessa noite. Toma essa atitude e vai no seu caminho. Segue o seu caminho. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. A Bíblia diz que quando eles se levantaram, os leprosos, e saíram, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis, quando eles chegaram, olha que interessante. A Bíblia diz que quando os leprosos chegou no arraial do inimigo, quando eles chegaram lá, eles estavam indo com o entendimento, com o pensamento de talvez morrer e talvez viver. Mas quando eles chegaram lá, não tinha ninguém. Os sírios deram no pé. Ei! Aleluia! Deixa eu dizer algo para você. Quando você sair para tomar atitude, Deus já está lá na frente. Aleluia! A Bíblia diz que quando ele chegou lá não tinha ninguém, o inimigo tinha dado no pé. Sabe por quê? Porque Deus já tinha ido na frente. Deus está falando para você nesta noite assim, só toma uma atitude. Levanta e anda, que eu já estou aqui na frente te esperando. Quando Deus fala para Samuel, Samuel, vem aqui ungir o rei de Israel, e Deus já estava lá esperando o profeta para ungir. Deus já está lá na frente. Deus já colocou os seus inimigos para correr, já está te esperando. Agora Ele manda te dizer, levanta, toma uma atitude, sai na caladinha da noite, não precisa falar nada para ninguém, vai quietinho que eu já estou aqui te esperando. Aleluia. Quando ele chegou lá, os inimigos tinham corrido. A Bíblia diz no verso de número 6 que os sírios estavam tudo lá no acampamento deles, os inimigos do povo de Israel. Olha como é que Deus faz. Tirou os leprosos, segundo a palavra do profeta, tirou os leprosos dentro do arraial e falou assim, é vocês que vão lá buscar comida. Eu vou dar uma estratégia para vocês. Sabe por que os sírios saiu correndo? Porque quando os leprosos estavam vindo em 4. E a Bíblia diz que os inimigos escutou um barulho de um grande exército. Aleluia. Um barulho que parece que estava vindo um exército, porque Deus fez com que eles ouvissem o barulho de um exército. E não era um exército, era apenas 4 pessoas. Deixa eu aplicar algo na sua vida nesta noite. Deus está mandando te dizer, levanta, toma uma atitude, que eu vou estar na frente te esperando. E tem mais, eu vou te dar uma estratégia para você sair dessa situação. Porque esse desejo de mudar de vida, esse desejo de mudar é meu, foi eu que plantei no seu coração. Eu vou te dar uma estratégia para você sair desse sufoco. Eu vou te dar uma estratégia para você sair desse lugar de sequidão, desse lugar deserto. É eu que vou te dar uma estratégia. E a Bíblia diz que quando os leprosos chegou no arraial, o verso de número 8 diz que chegando os leprosos na entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, aleluia, beberam, ponto. Segura aí um pouquinho. O que eles foram fazer lá? Foram buscar comida. Foram tentar. Foram ver o que dava. E o profeta diz, amanhã, segundo essa minha palavra, segundo a palavra do Senhor, vai haver comida aqui. Quando eles chegaram no arraial, os inimigos tinham ido embora. E tinha comida, tinha bebida. O que eles precisavam? De comida e de bebida. E chegando lá tinha comida, tinha bebida. E a Bíblia diz que eles comeram, beberam e tomaram dali prata, tomaram dali ouro e tomaram dali vestes. O que eu aprendo aqui?
Deus não vai mandar o que você só precisa, Deus vai mandar algo mais. Basta eu e você tomar uma atitude, porque Deus ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia! Além de comer e beber, eles pegaram prata e ouro e falou assim: nossa, prata e ouro está muito mais do que nós pensamos, está muito melhor do que nós achávamos. E eu acredito aqui nos meus botões aqui da minha cabeça que eles devem estar falando assim um para o outro assim: você já pensou se nós tivéssemos ficado naquele arraial? Não ia acontecer nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós nascemos e morremos e não experimentamos nada. Nada. Só o básico. Sabe por quê? Porque nós não tomamos algumas atitudes que tem que ser tomada. E o Senhor nessa noite Ele manda te dizer: tome uma atitude certeira. Seja guiado pela minha palavra, busca os meus conselhos. Se você vai buscar um conselho, busca um conselho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Vai buscar orientação na palavra. Vai consultar o seu pastor, vai consultar o padre da sua paróquia. Não vai dar ouvido para poder falar ouvido para fanfarrão, pessoa que não oferece nada. Vai buscar uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem conhecimento de Deus. Talvez a atitude que você precisa tomar é que vai mudar a história da sua vida, aleluia. Como foi a atitude desses leprosos? É assim na minha vida e na sua vida. Eu estou perto de acabar. Já vou terminar, já vou concluir. A palavra dessa noite é essa: toma uma atitude. É uma atitude ao seu benefício. A crise está aí, está aí. A crise, ela está aqui. Mas todos nós, eu, você, temos um campo da nossa vida que temos que tomar uma atitude. Nós não podemos recuar demais, porque quando você recua demais, é como eu disse no início, o diabo ele tenta te cercar. Não, isso não vai dar certo não, fica quietinho aqui, fica quietinho, não muda não, muda não. Não, eu vou mudar meu carro, vou mudar minha empresa, vou fazer isso, vou fazer... Não, não muda não, fica quieto, tem uma crise aí. É uma crise, você não pode fazer nada, guarda o dinheiro que você tem. Guarda isso aí, não mexe não, pelo amor de Deus, não mexe não. Ei, Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso sustentador. Deus é aquele que dá a direção para a minha vida e para a sua vida. Se tiver de tomar uma atitude para melhorar, tome, mude. Nosso Deus é um Deus de mudança. Abraão, sai da tua terra, Abraão. Sai do meio da tua parentela. Sai de dentro da tenda, Abraão. Vem para fora. Abraão, quando sai da tenda e olha para o céu, ele vê um monte de estrela. Aí Deus fala assim: agora você saiu da tenda, eu vou te falar. Tá vendo as estrelas? A sua descendência vai ser... Mas tem que sair da tenda. Tem que sair de dentro da tenda. Tem que sair do arraial dos leprosos. Aleluia. E os leprosos ficaram felizes. Ficaram felizes porque é aquilo que Deus proporcionou para eles. E eu concluo dizendo o seguinte: você vai ficar feliz. Aleluia. Você vai ficar feliz com essa atitude que você vai tomar. Você vai ficar contente com essa mudança que vai ter na sua vida. E eu encerro dizendo, já vou orar pela sua vida. A Bíblia diz, segundo o livro dos Reis, capítulo 7, verso 9, que os leprosos disseram uns aos outros: não fazemos bem neste dia esperarmos até amanhã, porque pode ser que o mal nos sobrevenha, porque hoje é dia de boas novas, é dia de boa notícia. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá falar para o rei onde tem comida. E a Bíblia diz que eles pegaram e foram contar para o rei, e o rei não acreditou e mandou alguém conferir. E naquele dia cumpriu-se a palavra de Deus. Segundo o profeta Eliseu, amanhã, a essa hora, haverá comida nessa terra. A Bíblia diz que a comida chegou e chegou pela mão de leproso. Chegou pela mão de quem nem imaginava. Como eu preguei domingo passado, a providência vem da onde nós menos imaginamos.
Deus vai prover para a sua vida. O Senhor vai te dar uma atitude. O Senhor vai te dar uma estratégia. O Senhor vai fazer você trilhar um caminho. Mas boca fechada, fica tranquilo. Sai na calada da noite. Sai sem ninguém ficar sabendo. E vai fazer o que tem que ser feito. Aleluia. Porque o Senhor colocou isso no seu coração, faça. Faça porque é algo de Deus, não fique com medo não. Mas consulte o homem de Deus. Consulte a palavra de Deus. Consulte quem alguém possa oferecer alguma coisa. A Bíblia diz que Deus sustenta, que Deus muda a história, que Deus usa quem menos imaginamos. E que se nós ficarmos acomodados, o diabo vai nos cercar. Mas Deus nos deu uma estratégia nessa noite. Toma uma atitude. Aleluia. Eu vou tomar as minhas atitudes. Eu tenho meus particulares também, preciso tomar minhas atitudes. Mas nessa noite Deus manda te dizer, tome uma atitude. Aleluia. Aí onde você está, se tem alguém da sua família está precisando de oração, coloca o nome aqui embaixo no comentário, depois eu vou estar orando. Mas aí onde você está, coloque a mão no seu coração, que eu vou estar orando por você neste momento. Senhor Jesus, mais uma vez, nós ouvimos a Tua palavra, nós ouvimos a Tua voz e aprendemos que a crise existe, que o momento difícil existe, mas acreditamos e aprendemos também que o Senhor é o Deus que nos dá uma estratégia, que o Senhor é o Deus que usa pessoas e usa circunstâncias para nos abençoar, para fazer com que nós caminhemos no caminho certo. Então nesta noite eu quero interceder por essa pessoa que está me ouvindo e aqueles que vão ouvir posteriormente, que o Senhor possa dar uma estratégia, que o Senhor possa tocar no coração para que tome uma atitude diferente, para que faça algo diferente, para que a vida mude, a história mude, o casamento mude, a empresa mude. E nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está lá na frente, que o Senhor já foi lá na frente e já preparou a nossa vitória. Aleluia. Nós acreditamos nisso. Então, Senhor, nos ajude a ser pessoas melhores, a acreditar mais na Sua palavra do que em palavras de homens, porque nós sabemos que do Senhor vem o nosso socorro e a nossa providência. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido, obrigado, obrigado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Obrigado por estar comigo até agora no final. Quarta-feira, às 9h30, nós estaremos aqui, com uma palavra de Deus. Deus abençoe minha irmã Grazi, João Alex, Cleide, Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus. E até quarta-feira. Amém.